Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termologia para o nono ano. Agora a gente vai entrar no tópico de calorimetria, que é toda a parte que estuda o calor. Nós já vimos e já estudamos toda a parte de termometria, ou seja, a parte de temperaturas, a análise das temperaturas, mas agora nós vamos estudar o calor, lembrando que há uma diferença grande entre temperatura e calor e não deve ser confundido. Bom, dessa vez nós vamos primeiramente analisar como que nós podemos transmitir calor. Nós já sabemos que o calor flui de uma substância que tem maior temperatura para uma substância de menor temperatura. Mas agora a gente vai ver como que é dada essa transmissão desse calor, quais são as formas de transmitir calor. A gente ainda não vai analisar por que certos corpos conduzem melhor a temperatura, conduzem melhor o calor do que outras substâncias, mas sim como que é essa transmissão, tá? O primeiro tipo de transmissão é a condução. Esse tipo de transmissão de calor é um tipo de transmissão bem simples, bem comum, bastante cotidiano. As pessoas utilizam esse tipo de transmissão de calor a seu favor de várias formas e basicamente ela se baseia no fato de que ao aquecer uma determinada região de um corpo, o calor dessa região ela vai começar a se distribuir através desse corpo e ela vai chegar em outras partes. Um exemplo mais comum é o que aconteceria se você colocasse a extremidade de uma barra de metal no fogo, segurando a outra extremidade. Eventualmente, a sua mão ia começar a sentir um grande aumento de temperatura devido ao fluxo de calor, devido ao calor estar fluindo para o outro lado da barra e, consequentemente, ela poderia até vir a causar algum dano, queimar a sua mão. Por quê? Porque além do calor ser conduzido através da barra pelo próprio metal, ele também será conduzido para a sua mão através do contato. De uma forma geral, a condução pode ser analisada como uma transmissão de calor através do contato. Isso acontece porque nós já vimos que as substâncias vão ter um grau de agitação, ou seja, que vai definir a temperatura delas, vai ser o grau de agitação das moléculas dela. E essas moléculas vão ter uma energia que vai estar fazendo elas vibrarem, vai estar fazendo elas terem uma energia cinética, tendo movimentos. O que acontece é que a substância que está em contato, está recebendo calor, ela também vai ter um acréscimo da temperatura dela. Isso vai fazer com que as moléculas dela vibrem cada vez mais e entrem em choque com as outras moléculas da região vizinha, ou seja, as moléculas dessa região estão vibrando bastante, elas começam a se chocar e transmitir essa energia para a região vizinha, para a região ao lado. E, consequentemente, essa região, após estar aquecida, também vai começar a se chocar com a região subsequente, e assim o calor vai sendo transmitido à medida que vai havendo contato entre as substâncias, ok? Bom, eu trouxe aqui uns exemplos, que é esse exemplo da barra de metal. Uma outra utilidade muito grande é a utilização de panelas. Tá? Às vezes você está interessado não só em conter uma substância, como por exemplo água, para aquecer uma carne ou fazer algum tipo de prato, mas você também está interessado em controlar esse fluxo de calor que a chama é muito intensa, ela libera muita energia. Então você coloca uma placa que ela tem uma determinada espessura e essa placa da panela, né, toda a região da panela, ela vai controlar o fluxo que vai entrar para a substância que está aqui dentro, tá? E um último caso também que é muito importante, é um caso que não fica tão claro, não está envolvendo uma chama, que geralmente os alunos tendem a associar a transmissão de calor diretamente com se você tem algum tipo de chama ou não, mas simplesmente o fato de você colocar gelo numa bebida que está a temperatura ambiente ou numa bebida que está aquecida. O fluxo de calor vai ser dado da bebida para o gelo, pois o gelo está em menor temperatura, isso vai forçar um fluxo de calor. Aqui há uma transmissão de calor através do contato, ou seja, o líquido que está encostando no gelo vai começar a ceder calor para o gelo, ok? Bom, essa é a primeira forma de transmissão, agora a gente vai ver uma outra forma. Bom, agora a gente está vendo um segundo tipo de condução de calor, que é a convecção. Ela é bastante importante, mas para isso nós vamos ter que entender dois tópicos das propriedades das substâncias, que a gente não vai aprofundar, mas a gente tem que entender um pouquinho para poder entender a convecção. O primeiro tópico as substâncias com menor densidade flutuam em substância com maior densidade. Ou seja, a madeira ela tem uma menor densidade, por isso ela flutua na água. Tá? O hélio tem menor densidade do que o ar, então você liberando hélio na atmosfera, ele vai subir porque ele tem menos densidade do que o ar.
O próprio ar tem menos densidade do que a água. Se você liberar ar dentro da água, ele vai automaticamente subir, porque ele vai sofrer um impulso devido a diversos efeitos, mas basicamente ele vai subir porque ele tem uma menor densidade do que a substância que está em volta dele. E o segundo tópico é, no geral, quando é aquecida uma substância, o seu volume aumenta sem alterar sua massa, o que resulta em uma diminuição da sua densidade. Tá? No geral, quando a gente aquece uma substância, nós já falamos sobre isso, ela tende a aumentar o seu volume. Isso é uma das propriedades termométricas que ela tem. Ela tem a capacidade de aumentar o seu volume à medida que ele aumenta a sua temperatura. Então, quando você aumenta a temperatura de uma substância, ela aumenta o volume sem variar a massa dela, isso implica automaticamente uma diminuição da sua densidade. Tá? Então, utilizando esses dois conceitos, a gente vai conseguir entender o que aconteceria se eu tivesse... O que acontece quando eu começo a aquecer um determinado líquido numa determinada região. Supondo que eu esteja aquecendo a parte aqui de baixo, estou colocando ele sob uma chama. Essa região aqui do líquido, num primeiro momento, por contato, está recebendo um fluxo de calor maior. Então, essa região vai ter um aumento de temperatura, o que vai resultar que ela sofra uma expansão, ou seja, ela vai aumentar, ou vai ter seu volume aumentado, o que consequentemente vai fazer com que ela tenha uma menor densidade do que o resto do líquido. Ou seja, você vai ter uma parte do líquido que vai ter uma densidade menor do que o resto do líquido. E essa parte do líquido, por ter uma densidade menor do que o líquido, vai subir, ou seja, vai tender a flutuar dentro desse líquido. Então ela vai subir e, obviamente, essa região aqui não vai ficar desocupada. Ela vai ser ocupada pelo líquido mais frio, que vai vir das regiões laterais. Só que esse líquido mais frio, subsequentemente, vai começar a ser aquecido e também vai ter o seu volume expandido e também vai ter sua densidade diminuída e, mais uma vez, ele vai subir também. Então, isso aqui esse efeito da convecção é exatamente esse efeito do movimento do fluido causado por ter uma determinada parte desse fluido que está sendo aquecido. Essa convecção ela vai ocorrer tanto nos líquidos quanto nos gases. E esse movimento ele vai ser perceptível em algumas situações cotidianas. Mas o principal é você entender que ele vai continuamente ficar fazendo esse movimento e, consequentemente, a gente vai estar transmitindo o calor, mas não exatamente pelo contato dessa parte que tem uma temperatura maior diretamente com a parte aqui de cima, mas sim pelo fluxo da substância, ou seja, pelo movimento natural dessa substância, porque ela está aquecida e ela tende a subir. Então, essa forma de transmitir calor através do movimento da substância, seja ela um gás ou um líquido, é chamada de convecção, ok? Bom, agora nós vamos analisar nosso último tipo de transmissão de calor, que é a irradiação. A irradiação, num primeiro momento, pode parecer um tipo de transmissão que não está muito presente, pois ela se trata de transmissão através de ondas eletromagnéticas. Toda onda eletromagnética transmite calor. Porém, na verdade, a transmissão por irradiação é o tipo de transmissão de calor mais comum presente no dia a dia das pessoas, pois a irradiação através de a emissão de calor através de onda eletromagnética, ela é a forma como o Sol consegue aquecer a Terra. É como você já deve ter experimentado, quando você está debaixo da luz solar, você sente o Sol aquecendo o seu corpo, você sente a luz aquecendo a sua pele. E quando você fica numa sombra, esse efeito para. Isso acontece por quê? Porque você está recebendo ondas eletromagnéticas e essa onda eletromagnética aquece o seu corpo. Tá? Antes da gente aprofundar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco da história de como que foi analisado e principalmente como foi descoberto a onda infravermelha. O infravermelho é um tipo de onda eletromagnética, mas que ele é um dos maiores responsáveis pela transmissão de calor. Em 1800, esse astrônomo alemão chamado Friedrich Herschel, ele estava interessado em estudar exatamente como que era a transmissão de calor através da irradiação, exatamente por causa da luz. E uma das coisas da luz visível, uma das coisas que ele já estava se apoiando era um efeito que acontecia com a luz, que era de você usar a difração da luz, tá? Um efeito que a luz
tem de quando ela entra num prisma triangular, você consegue decompor essa luz em diversas cores, tá? No caso, você decompõe a luz nas cores do arco-íris. Esse experimento já tinha sido feito anteriormente, e apoiando nesse experimento, utilizando esse experimento de difratar a luz em diversas cores, a ideia que ele teve foi bem simples, será que se eu colocar um termômetro debaixo de cada uma dessas luzes, né, no caso da luz azul, da luz verde, da luz amarela, de cada uma das luzes do espectro aqui que foi decomposto, será que eu vou encontrar diferentes formas de aquecimento? Ou seja, será que vai ter um aquecimento diferente para cada tipo de luz? Então ele fez esse experimento, ele deixou exatamente a luz decompondo num prisma, fazendo essas cores do arco-íris, ele deixou em cada uma das cores um termômetro diferente. E para controlar esse experimento, ele deixou um outro termômetro que não estava sendo banhado aqui depois do vermelho. Ou seja, um termômetro que aparentemente não estava sendo banhado por nenhum tipo de luz. Depois de um tempo, quando ele foi analisar o experimento, ele percebeu que, de fato, né, como era de se esperar, os termômetros que estavam sendo banhados pela luz haviam tido um aumento na temperatura em relação à temperatura ambiente, eles estavam um pouquinho mais quentes. Porém, o termômetro que tinha ficado de controle, ou seja, o termômetro que aparentemente não estava sendo banhado por nenhuma luz, estava com uma temperatura muito maior do que as temperaturas que ele tinha medido para a luz visível. Então ele viu que isso devia estar acontecendo por algum tipo de efeito que ele não estava conseguindo enxergar. E ao fazer esse experimento diversas vezes, colocando o termômetro em diversas regiões diferentes, ele foi percebendo que era sempre nessa região aqui após o vermelho. Tá? E utilizando um pouco de cálculo, ele conseguiu calcular que havia aqui escondido, deveria haver um outro tipo de irradiação, um tipo de irradiação que ele não conseguia enxergar. E que essa irradiação era a maior responsável pela transmissão de calor. Ou seja, não é exatamente a luz visível a maior responsável pelo aquecimento, e sim essa irradiação que ele deu o nome de infravermelho. Então, é importante percebermos que a associação de que se você está sob luz visível, você está sendo aquecido, não é verdadeira. Você pode ter lâmpadas com bastante potencial de luminosidade, porém elas não necessariamente vão ter o potencial de aquecimento, pois a irradiação que mais vai transmitir o calor é o infravermelho. Ok? E isso também vai acontecer o reverso. Algumas lâmpadas que aparentemente não têm um brilho muito forte conseguem transmitir bastante calor através da irradiação. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.